Pensando agora nessas repercussões e, claro, na parte menos importante, que é a parte esportiva. O que pode acontecer? A CBF já entrou e já se manifestou querendo que o Fortaleza ganhe esses 3 pontos. A Conmebol ainda não tomou essa decisão, disse que vai enviar aos órgãos judiciais da entidade para ver o que pode ser feito. E há uma dúvida, inclusive essa aí é a nota da CBF, lamentando profundamente a morte dos torcedores e dizendo que enviou um documento aí ao diretor de competições da Conmebol. Hernan, o Colo-Colo pode ser excluído da Libertadores? Vai perder os pontos? O que pode ser feito a partir de agora? É difícil imaginar que o Colo-Colo receba alguma sanção esportiva. Vamos pensar nos casos recentes de racismo, o próprio caso que aconteceu no Sub-20 com o Luigi, né? Não teve nenhuma punição no sentido de perder pontos ou de exclusão. Né? A gente falou aqui, trouxe a informação, né? Quando teve o episódio do Luigi, o Palmeiras queria a exclusão do Cerro Porteño para dar o exemplo para o restante dos clubes que disputam as competições da Conmebol, seja Sul-Americana, Libertadores Sub-20, a feminina e tal. Não me parece, pela postura da Conmebol, que vai ter alguma punição esportiva para o Colo-Colo nesse sentido, de exclusão ou dos pontos serem para o Fortaleza. Assim, vamos combinar que ontem a Conmebol, os delegados do jogo, queriam que o jogo terminasse lá ontem, independentemente do ocorrido e da maneira que a coisa estava se desenvolvendo lá. Mesmo com a paralisação, os jogadores lá no vestiário, eles queriam que o jogo continuasse. Né? Muito por questões de calendário. Eu estive na final da Boca e River, aquele jogo que não aconteceu. Também estava lá. Você estava lá também. Tava. E eu me lembro claramente de ver o presidente Alejandro Domingues lá presente, com toda a direção da Conmebol e tal, e existia uma corrente para o jogo acontecer, para a final acontecer no Monumental de Nunes. E tinha jogador ensanguentado indo pro hospital, tinha ambulância, tinha ônibus apedrejado, um monte de gente ferida, o vestiário sem ar-condicionado, né, foi cortado, depois tem um relato dos jogadores do Boca que o ar-condicionado foi cortado, e o jogo, e queria que tivesse o jogo. Então, assim, é muito difícil. Pelo histórico de episódios que tem na Conmebol, e o histórico que tem de punições, eu não consigo ver uma exclusão do Colo-Colo. Não, eu também não vejo, mas eu só vou ponderar 2 coisas. Ali, o jogo que você citou, 2018, final do jogo de volta, era um jogo de volta da final. E aquilo provocava uma repercussão ainda maior, de maneira que a Conmebol foi ainda pior do que ela costuma ser. Ou seja, ela podia ter decretado vitória do River Plate e não ter jogo. Na final da Libertadores era muito mais difícil do que no jogo de fase de grupos ou de oitavas de final. Eu acho que esse caso, eu fui procurar jurisprudência e por um vício da minha geração, jogo de Libertadores interrompido, você sempre volta para Flamengo e Atlético de 81. Né? Como o Atlético teve 5 jogadores expulsos, a vitória foi para o Flamengo por isso. Mas tem um outro caso mais recente que não é o de 18, que é o de 15. Também Boca e River. O River tinha vencido o primeiro jogo do Gás de Pimenta. Só que ali era um mata-mata. A diferença é que era um mata-mata. Então, o que aconteceu? Diferente de ser a final, era mais fácil para a Conmebol, mais confortável para a Conmebol dizer o jogo acabou, a vitória do River. Sim. O River Plate está excluído. Você não precisava nem dar a vitória para o River. Sim. Você mantinha o 0-0, o River tinha vencido o primeiro jogo, vai embora o River para as quartas de final, o Boca Juniors está eliminado. E aí ficou aquela história do Boca poder ser punido por até 3 anos de exclusão. Não aconteceu, exatamente como você está dizendo. Só que a solução daquele caso, ela era muito fácil. Se você mantivesse o 0-0, estava o River classificado, o Boca eliminado, dane-se. Resolveu-se. Dessa vez, ela não é tão difícil quanto na final, porque pensa na final. Sim. No final de 2 jogos. O primeiro jogo terminou empatado. O segundo não começou, eu dou vitória para o River, não tem final. Cara, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de repercussão, do ponto de vista de tudo, do ponto de vista político, de tudo,
para a Conmebol seria uma tragédia. E eu não estou dizendo que a decisão não devesse ter sido essa. O que aconteceu foi que se demorou 2 dias, se atrasou o jogo em 3 horas durante o sábado, se remarcou o jogo para domingo, porque toda a ideia era fazer o jogo de novo, não se conseguiu fazer o jogo de novo, e aí 2 dias depois se remarcou o jogo para Madrid. Agora, a situação é simples se você tomar uma decisão. Se você tiver a força política, emocional, cacife, tem uma outra palavra que eu não vou usar, que é coragem. Coragem, essa é a boa palavra. É com C também, mas não é coragem. Coragem de dizer, o Colo-Colo perdeu o jogo, porque ele não deu segurança, 3-0 Fortaleza, são 3 gols de saldo para Fortaleza, como está escrito no regulamento. Que é o que a CBF está pleiteando pelo Fortaleza. E nesse ponto, eu tenho sido bastante crítico da CBF. Ontem eu conversei longamente com o presidente do esporte, Yuri Romão, porque me desculpei pelo tom com o qual eu conversei com ele, embora o conteúdo eu continue mantendo o que eu penso. Ponto parágrafo. A CBF, que eu tenho criticado bastante, nesse caso foi ágil, foi rápida e foi na Conmebol e falou, precisa tomar uma definição a favor do Fortaleza. Claro, tem que fazer isso. Defendendo os interesses do clube brasileiro. Então é isso, a CBF junto com o Fortaleza, eles querem que o clube, que esteja cumprido o regulamento, que dê a vitória ao Fortaleza com o placar de 3-0, que é o que está no regulamento. O Colo-Colo também fez uma nota oficial, lamentando tudo o que aconteceu e dizendo que está tentando identificar os infratores de toda a situação. E a Conmebol, por enquanto, só lançou uma nota lamentando as mortes, mas ainda não deu uma decisão final sobre o que vai acontecer. A gente segue acompanhando essa história e, claro, qualquer novidade a gente traz aqui no De Primeira. A nota da Conmebol aí, lamentando profundamente o falecimento dos torcedores nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida. Expressa as mais sinceras condolências a famílias e aos entes queridos. E está acompanhando nesse momento difícil. Está aí uma mensagem protocolar da Conmebol. Tem um ponto só, Luísa. Eu escrevi isso de manhã, embora não tenha necessariamente a ver com agressão dentro do campo. Mas é um pensamento que há muito tempo eu tenho, que é sobre a história de função preventiva versus repressiva. A gente vive num continente que teve regimes autoritários e culturas autoritárias durante décadas e décadas e décadas e décadas. A violência existiu no futebol inglês durante muito, muito tempo. Na final da Champions League de Paris, houve tentativa de invasão, repressão da polícia também. Na final da Copa América em Miami, deu muito problema em 2024 também. Mas eu sempre lembro da relação da polícia franquista na Copa do Mundo de 82, porque Francisco Franco foi ditador na Espanha entre 1937 e 1975. E 7 anos depois teve uma União Soviética e Polônia no Camp Nou, em que a torcida da Polônia levantou uma faixa escrito Solidarnosc, que era o nome do Sindicato Solidariedade, e a polícia, que já era de um regime democrático, mas com herança de um período ditatorial muito longo, veio com cacetetes batendo nos torcedores poloneses, que não fazia o menor sentido. A gente tem essa cultura, não é no Chile só, é no Brasil, é na Colômbia, é no continente inteiro. E eu acho muitas vezes que a função do policial também é dizer, meu senhor, por que o senhor não atravessa na faixa de pedestres? Essa discussão de virar a polícia municipal em vez de guarda municipal, e não se discute qual é a função do policial, que é dizer, meu senhor, por que sua moto atravessou o sinal vermelho? O senhor pode atropelar um pedestre. Meu amigo ciclista, por que você está andando na contramão? Pela lógica, é preventivo, é educacional. E eu lembro sempre disso em relação à música do Caetano. Qual? London, London. Porque ele fala o verso: A group approaches a policeman, he seems so pleased to please them. Ou seja, um grupo se aproxima de um policial e o policial parece tão disposto a servi-los. É o caminhão. Por que o policial joga o caminhão em cima do povo?
do lado de fora do estádio. Por quê? Por que você não toma atitude preventiva? Por que você não toma precaução antes? Pode ter uma confusão. Todo mundo sabia. O Fortaleza não queria cair no grupo do Colo-Colo. Por causa da discussão do Lucero, da rivalidade que se criou, que o Igor acabou de dizer. Como é que a polícia não sabe? Como é que não toma prevenção? Cara, a função da polícia, ela é também educacional. Meu senhor, se o senhor atravessar na faixa de pedestres, o risco do senhor ser atropelado é quase zero. Por que o senhor tem que atravessar no meio dos carros, pode vir uma moto no corredor? Como morreu o Marcelo Fromer. Assim, na América do Sul, vamos pegar nos países pobres, a polícia ela não tem essa função e acho que dificilmente vai ter um dia. Eu me lembro de ir a Santiago, pequeno, criança, e eu me lembro assim de familiares meus, de primos meus falarem assim, olha, não anda na rua à tarde não, toma cuidado com a polícia, não é cuidado com o bandido, de ser roubado, é cuidado com a polícia. Por quê? Porque se a polícia visse você andando só na rua à noite, vai te questionar. E é um questionamento duro, chega dando uma abordagem fora do comum. E eu estou falando isso porque eu sou de uma família mais humilde no Chile, né? Não é? A gente nunca morou em bairros ricos e tal. A gente morava em casas mais humildes, onde os meus familiares moram até hoje lá em Santiago. Então sempre teve essa cultura do medo ao policiamento. E no estádio, das vezes que eu fui trabalhar, das vezes que eu fui acompanhar, sei lá, de férias, jogo e tal, sempre foi isso. Lá de fora ali, uma coisa assim meio que de, tipo, a polícia tá ali, tá de olho, então todo mundo quietinho. E lá dentro é uma polícia particular do estádio, porque é uma maneira que eles têm lá de ter os espetáculos e ter os jogos de futebol. É uma pena. Tudo que vocês estão falando reflete, na verdade, questões sociais que Sim. o Chile vive, que o Brasil vive tanto, né? A gente vê Na tantos casos Argentina, o Equador, assim, o Chile, o Equador, a Colômbia, o Paraguai, os Estados Unidos. Sim, também. Opa! E é muito triste que a polícia, que tem a função de servir, muitas vezes acaba acontecendo o que aconteceu, né? 2 vidas que foram embora.